Olá, está começando mais um programa Comportamento. Nós vamos ao ar pela TV Com e pela Rádio Gaúcha M, Rede Gaúcha Sat. É com imensa satisfação, com prazer enorme, que nós recebemos neste programa Moacir Scliar. Seja bem-vindo, quase imortal. Imortal depois de sair desse programa. Ai, por favor. Moacir, eu já te disse, vou te repetir sempre, porque cada vez que eu encontro o Moacir eu faço uma declaração de amor de qualquer coisa nova da literatura dele, mesmo a literatura que eu já li, que eu descobri. E eu estou apaixonada por este livro, Saturno nos Trópicos, a melancolia europeia chega ao Brasil. E todos os profissionais, as pessoas que não são profissionais, quem gosta de romance, gosta de história, vai encontrar tudo isso aqui. Ele fez uma pesquisa, agora ele vai nos contar, da mais absoluta seriedade e tudo que nós nunca soubemos a respeito da melancolia, que é uma palavra que eu adoro, não é bom de sentir, é bom de dizer. Está aqui neste livro, desde a Idade Média. Antes desde a antiguidade. Hipócrates, me esqueci, se o Hipócrates sabe disso, me esqueci do Hipócrates. Começa lá no Hipócrates. Por onde nós vamos começar? Mas eu não vou dar a tua biografia toda, o teu perfil, o teu currículo. A idade podemos sonegar, o resto fica por isso mesmo. Como começou este Saturno nos Trópicos e o teu interesse pela melancolia? Bom, eu sou médico, né, Tânia? Sim. E médico de saúde pública, quer dizer, numa certa altura da minha carreira deixei de me envolver, mas sempre tive essa atração pela doença, inclusive do ponto de vista da população. E dentro de saúde pública, saúde mental é um capítulo importante. Sem dúvida. E atualmente uma das doenças assim que é uma preocupação em saúde pública é a questão da depressão, né? Então, depressão é uma coisa que está na ordem do dia, toda hora se fala sobre assuntos, novos medicamentos e etc. Mas a depressão tem uma história, né? E essa história nos leva a esse conceito de melancolia. E esse conceito de melancolia, por sua vez, deu origem a um livro que se chama Anatomia da Melancolia, que foi publicado em 1621. E lendo sobre esse livro... Robert Burton. Do Robert Burton, não é do Richard Burton, do Robert Burton. Robert Burton, talvez seja antepassado dele. Esse livro, Tânia, ele foi um sucesso extraordinário, ele esgotou várias edições. O editor... Isso é uma coisa assim que chama atenção, por que um livro sobre melancolia, e eu li esse livro, é um livro enorme, cheio de citações em latim, difícil de ler, ainda mais naquela época que livro era caro, né? Por que esse livro teria feito tanto sucesso? E aí, pensando sobre isso e lendo mais sobre o assunto, eu verifiquei o seguinte, que não era só esse livro, vários outros saíram, e melancolia aparecia nas obras de arte, nas músicas e nos poemas. Quer dizer, de repente, há uma epidemia de melancolia. E essa epidemia de melancolia coincide com o início desse ciclo histórico que a gente vive hoje, que nós chamamos de modernidade. Então, a minha constatação foi que a modernidade nasce melancólica. Mas, na verdade, o conceito de melancolia é um conceito grego, é um conceito da... Aí é que a gente vai lá no Hipócrates. Aí nós vamos no Hipócrates. Hipócrates realmente existiu porque tu cita que o Platão, o Sócrates, o Aristóteles, todos se referiam a Hipócrates. Mas tem outras... Há desconfianças em torno do Hipócrates? Não é certo que existiu um médico com esse nome. O que não é certo é que tudo que se atribui a ele seja da autoria dele. Tá, porque essa noção de autoria é uma noção recente. No passado o cara escrevia alguma coisa e botava o nome de alguém que ele admirava, né, como autor, porque era grife, né? Hipócrates era uma grife. Era uma grife. Tudo se atribui a ele? Na medicina antiga, sim. E essa é uma influência que durante muito tempo, assim, os médicos se guiaram pelo Hipócrates durante séculos. Era o que o Hipócrates tinha dito. E o que o Hipócrates dizia? Dizia que o temperamento humano é governado por 4 humores, né? Sangue, limpa, bile amarela, que realmente... E um quarto humor chamado bile negra, né? Que era a bile amarela ou os outros humores
cozidos no fígado. Tinha uma coisa, umas elaborações, e que essa bile negra deixava a pessoa triste, pensativa, etc., né? É claro que isso tudo era uma hipótese, porque, na verdade, eles não sabiam nem como era o corpo humano por dentro. Porque essa coisa de fazer a dissecção, a anatomia, isso é uma coisa do século XV, né? Que tem aquele famoso quadro, não é? Exatamente. Até então, as ideias que eles tinham da anatomia era da anatomia de animais. Sim. Então eles conheciam muito pouco, né? Mas faziam essas hipóteses e trabalhavam os pacientes de acordo com essas hipóteses. Tinha até uma receita, Marcelo, que tinha que ser bem proporcionada à composição de um corpo, 8 partes de sangue, 2 de bile amarela e 2 de bile negra. É, porque sangue deixava, o humor sanguíneo deixava a pessoa ativa, enérgica, né? A linfa deixava meio pensativo, né? A bile amarela deixava colérico, irritado, e a bile negra deixava melancólico, né? Então, para equilibrar, tinha que ter um pouco de cada uma. Isso é uma outra coisa interessante, porque eles não chegavam a considerar melancolia como propriamente uma doença, né? Na verdade, era uma atitude filosófica perante a vida, né? Porque tem um famoso texto do Aristóteles que ele disse assim: por que será que todos os homens de gênio são melancólicos, né? E que é uma pergunta que até hoje a gente se faz, né? Porque realmente, assim, chama atenção o número de escritores, poetas, filósofos, né? Que são gente assim meio para dentro, né? Que volta e meia tem melancolia, alguns se suicidam, tem muitos que se suicidam, né? O Hemingway, por exemplo, Ernest Hemingway, foi um dos que suicidou. Então, essa associação de melancolia com o intelecto é uma coisa que vem de muito tempo. Tu falas também na neurastenia. A neurastenia é prima da depressão, da melancolia, dessas bilis aí, dessa... A neurastenia? Não, é um pouco cara, diferente. Cara, neurastênico. É um pouco diferente. Esse é um diagnóstico bem mais recente, é um diagnóstico do século XIX. Foi do fim do século XIX, começo do século XX. E foi muito feito na época da Primeira Guerra Mundial, aqueles soldados, né, que tinham crises de nervos e que se deprimiam e tal, então diziam que eles estavam com fraqueza dos nervos. Então não é bem melancolia, era uma coisa mais de irritabilidade, de incapacidade de agir, não é? E aí tinha que dar tônicos para os nervos, né? Fósforo, essas coisas assim, né? E esse diagnóstico foi feito durante muito tempo e agora caiu em desuso. A melancolia também caiu em desuso, né? Para não misturar, mas aí me lembrei imediatamente que tu falas na história do biotônico Fontoura também, que é uma maravilha, que tem fósforo para o sangue, que é a história... Ferro para o sangue, fósforo para o cérebro. Para o cérebro e para os músculos. Não, o Jeca Tatu é um personagem criado pelo Monteiro Lobato. E o Monteiro Lobato era um cara muito irritado com o caboclo brasileiro, não gostava do... Achava preguiçoso. Preguiçoso e tal. Aí começa a saúde pública no Brasil, e aí ele descobre que o Jeca Tatu, na verdade, era um cara cheio de verme, né? Então, tinha um zoológico nas suas tripas. Então ele escreveu um artigo pedindo perdão para o Jeca Tatu, e dizendo: olha, eu te ofendi, mas eu não sabia que tu eras doente, meu pobre Jeca, mas tu tem que tomar remédio. Aí ele receita o biotônico Fontoura, que era de um amigo dele, o farmacêutico Fontoura. Então ele escreveu 1000 textos para o biotônico, e o biotônico durante muito tempo foi realmente então, assim... Então o biotônico Fontoura foi batizado por Monteiro Lobato? E era um remédio que, pelo menos uma ação positiva ele tinha, que ele tinha ferro, então para anemia funcionava. Mas ele tinha álcool também, né? Era uns 10% era de álcool, né? Então, tu não sabe até que ponto os caras estavam interessados no ferro ou no álcool, né? Ele foi proibido pelo Ministério da Saúde há uns 2, 3 anos, e agora reapareceu sem o álcool. Vocês podem estar estranhando que a gente foi assim de Hipócrates a Jeca Tatu, né? Demos um salto aqui, mas são tantas as informações que vêm, e as ilustrações são primorosas, do Peter Bruegel, do Munch, que tem a Melancolia, que é um quadro do Munch, que é fantástico, né? Do Bosch, do Dürer, e tem o humor desta foto do Verger, do Pierre Verger, que é
maravilha, que é um negro brasileiro sentado num banco de mármore, sem sapatos, e a cabeça lhe pesa. Isso aí é muito típico, essa postura é típica. Claro que isso aí não foi ensaiado, isso é uma coisa assim, um instantâneo, né? Mas é muito típico essa postura do melancólico apoiando a cabeça nas mãos, né? Porque a cabeça do melancólico é pesada, né? Muito cheia de pensamentos e fantasias, né? Então o dia ele retrata a melancolia como uma mulher ou um ser andrógeno, a gente não sabe bem, mas com a cabeça apoiada nas mãos, né? E rodeada por objetos vários, coisas da ciência e da tecnologia que ela não usa, porque a melancolia implica assim numa retração do mundo, a pessoa se volta, se desinteressa. Moacir Scliar diz que a modernidade nasce melancólica no seu livro Saturno nos Trópicos. Por que este nome? Diga às pessoas. Saturno. Porque naquela época eram conhecidos 7 planetas, né? E o planeta mais distante, mais longínquo, mais pesado, era Saturno. Então Saturno era associado com o temperamento melancólico, né? Porque eles acreditavam que o temperamento das pessoas resultava da influência dos astros, né? Por exemplo, a Lua deixava as pessoas loucas, daí vem o nome lunático. O lunático. Vênus estimulava o amor, daí vem a doença venérea, que é de Vênus, né? Então, bom, até hoje as pessoas acreditam nisso, né? Falando em Vênus, me lembrei do coito terapêutico que tu citas também. Que tu citas, a epidemia ali na Renascença, foi isso, né? O que os doutores receitavam no passado, sabe que é de se espantar como é que os doentes sobreviviam, né? Porque eles faziam coisas assim, sangria, e davam mercúrio. As ventosas. Então, para a melancolia, eles inventavam coisas assim espantosas, né? Mas, enfim, eles conheciam muito pouco, né? Então, mais era coisas da imaginação, que eles achavam que ia funcionar e não funcionava. A melancolia tem uma geografia. Na noite do lançamento do livro do Moacir Scliar, Mirna Spritzer fez a leitura, foi tão interessante, e o Scliar falou um pouco sobre o seu livro para as pessoas que estavam ali em busca do seu autógrafo e buscando um novo livro, a nova obra. E tu falaste sobre a geografia, que a melancolia tem uma geografia, olhando a forma dos países. A melancolia é principalmente uma coisa do hemisfério norte, né? Porque são países muito mais frios, né? Onde o inverno é cinzento, nublado, as pessoas não veem sol e adoecem. Inclusive, isso influencia a situação hormonal da pessoa, né? Até tem tratamento para isso com fototerapia, exposição à luz, né? Quer dizer que eu não vou ser melancólica tomando esses banhos de luz diariamente aqui. Nunca, isso é uma garantia. Agora, é interessante o seguinte, que a América do Sul e a África, elas são continentes que afinam na direção do polo, né? Então, à medida que se aproxima do frio, tem menos terra, portanto, menos gente. Na Europa, não. A Europa é retangular, então tem muita gente perto do frio, né? E por isso é que melancolia tinha que nascer realmente nos países europeus. E o trajeto que ela seguiria era da Europa para o Novo Mundo, que foi o que de fato aconteceu. E a modernidade, como então ela veio chegando para o Novo Mundo, com as descobertas? Isso. Bom, o que acontece é o seguinte, né? Termina a Idade Média, que era uma época sonolenta, né? Digamos assim, em que a sociedade era estratificada, que as pessoas se contentavam com o que tinham, né? E começa uma época assim de caça à riqueza, ao luxo, né? Em que as pessoas atravessam o oceano em busca de riqueza, as coisas são inventadas, a ciência se desenvolve e, enfim, uma era assim de explosões, né? Tanto na área da economia como da ciência e etc., né? E as pessoas, como Robert Burton, né, que era um religioso e lecionava lá numa universidade e que olhavam essas coisas, ficavam desgostosas com esse quadro das pessoas competindo furiosamente. Então a melancolia era uma reação superior, né, de alguém que estava por cima olhando com desgosto, né,
as pessoas lutando assim, aí inclusive transgredindo os costumes, por assim dizer, porque essa é uma época que o sexo explode na Europa. E por isso também que é a época que a sífilis surge e se dissemina assim como uma verdadeira epidemia. Todo mundo ficou sifilítico, né? E todo mundo tomava mercúrio, que era o remédio contra a sífilis. Sifilíticos e envenenados, portanto. Não. E envenenados, porque o mercúrio, ele só matava as bactérias da sífilis porque ele era tóxico, mas o cara ficava curado da sífilis, mas ficava arruinado, né? Perdia os dentes, os cabelos e tal. E é uma coisa impressionante que o mercúrio, até quando eu comecei a trabalhar em saúde pública aqui no Rio Grande do Sul, eu me lembro que uma vez a secretaria prendeu um remédio, né, que tinha mercúrio e que era indicado para o tratamento da sífilis e da impotência, né? Tal a fama que tinha esse mercúrio. Mas por quê? Porque Mercúrio também era uma coisa simbólica. Mercúrio era o planeta ativo, né? Esperto, audacioso, né? Então, a ideia é que Mercúrio ajudava as pessoas, inclusive, a combater a melancolia, né? Então, realmente, a modernidade nasce melancólica, mas nasce também maníaca, com essas manias, inclusive então, especulativas. Quem nos trouxe a melancolia foram os imigrantes? Não, quem nos trouxe foram os colonizadores. Os colonizadores. Tanto espanhóis como portugueses, né? Tem um livro muito interessante que, numa época, fez um sucesso tremendo aqui no Brasil, né? Um livro de um paulista chamado Paulo Prado, né? Parente do Antônio Prado, aqui que dá nome a um município do Rio Grande do Sul. E esse homem escreveu um livro chamado Retrato do Brasil. E lá ele fala das 3 raças tristes, né? O Brasil foi formado por 3 raças tristes: os portugueses, os negros e os índios. Mas os negros e os índios não eram tristes, ficaram? Originalmente, mas ficaram tristes com a colonização, né? Os negros foram escravizados, né? Os índios foram exterminados, né? E os brancos vinham para cá contrariados, porque o que eles queriam era chegar aqui, enriquecer e dar no pé o mais rápido possível, né? Então era uma formação assim, não foi uma coisa idealizada, né, como sempre se cita que no caso dos Estados Unidos, aqueles puritanos que lá chegaram, eles vinham com as suas famílias para construir uma nova vida e tal, e aqui não. As pessoas que vinham para cá vinham contrariadas, escravizadas, massacradas, né? E isso fez, segundo Paulo Prado, do Brasil um país triste. É verdade que ele era um racista também, né? E ele achava que, além disso, o grande problema era o problema da miscigenação, né? Diz assim, o pior é que esse cruzamento de raças, que enfraquece, né, a espécie humana e torna as pessoas mais suscetíveis à tristeza, à depressão. Ele queria raças puras cruzando? Queria raças puras. Ah, que interessante. Não? Mas naquela época, o conceito de raça estava no auge, né? E era um conceito que muitos médicos brasileiros endossavam. Tinha um famoso professor da Universidade da Bahia, Raimundo Nina Rodrigues, né? E ele dizia assim, não, que o cruzamento é que enfraquece, né? O próprio Euclides da Cunha, no começo dos Sertões, ele pensa assim também. No fim do livro ele muda de ideia, né? E aí conclui que o sertanejo... Antes de tudo um forte, como ele diz. Exatamente por quê? Porque ele é fruto de uma miscigenação, não é verdade? Na verdade, o único antropólogo brasileiro que teve a coragem de dizer isso foi Gilberto Freire, né? Mas ele não era muito bem aceito e tal. Agora, essas coisas todas fizeram, então, do Brasil um país onde a tristeza era muito frequente. Mas a verdade é que o país reagiu a essa tristeza, né? Reagiu como? Reagiu com coisas assim, tipo do carnaval, futebol, né? Futebol é um esporte inglês. Foi trazido para o Brasil pelos ingleses, mas ele foi abrasileirado e se transformou no grande esporte nacional. E o carnaval é a mesma coisa, veio da Europa, era uma festa sem graça. Os brasileiros é que deram... Tipo aqueles carnavais de Veneza, aquela coisa... aquela coisa de botar as máscaras, que custava uma fortuna, né? E era uma diversão muito limitada, né? Mas o brasileiro, com o carnaval de rua, né? Com os cordões e com os blocos, etc., realmente deu uma dimensão assim que o carnaval nunca tinha na antiguidade, né? Então,
Então, o carnaval e o futebol, que são dois aspectos bem fortes da personalidade, né, dos brasileiros, ou dos latinos até, não tem nada de melancolia, não é mesmo? Nada, são antídotos da melancolia. Antídoto, acho que nos salvamos, então foi por aí um pouco. Mas eu acho que, vamos dizer assim, na verdade o brasileiro tem outras coisas assim, né? Tem essa coisa da persistência, da esperança, né? Que é muito importante, que foi o tema, né, das últimas eleições foi a esperança, né? Bom, continuamos, nós não paramos aqui o assunto. Esperança, não posso esquecer, tomei nota, Esperança e Don Quixote. Moacir Scliar e o seu Saturno nos Trópicos, Companhia das Letras. Bom, esperança realmente assim é dessas coisas que neutraliza a melancolia, né? Porque melancolia implica realmente um certo desânimo, né? Se bem que não é só isso, né? É mais uma atitude filosófica. Por isso que melancolia também é um pouco diferente de depressão, né? As pessoas às vezes confundem os dois termos, mas não é a mesma coisa. Depressão é uma doença cerebral, né? Uma doença basicamente da bioquímica do cérebro, né? Que é tratável. Tal. Melancolia, tal como Burton concebia, era uma atitude filosófica. Quer dizer, era depressão, mas depressão com uma aura. Sim, né? com uma atitude. É, uma atitude superior perante o mundo. E a esperança, não, exatamente essa coisa assim de ter essa visão otimista do futuro, né? Que a melancolia não tinha. Né? Dom Quixote, o cavaleiro da triste figura. Bom, não é por coincidência que Dom Quixote aparece quase na época que o livro do Burton foi publicado. Né? São vizinhos, São então, vizinhos, de data. 1500 e poucos o livro do Dom Quixote, 1621 o livro do Burton. E aí o Dom Quixote aparece exatamente como esse retrato da nostalgia, porque ele é um cara voltado para a Idade Média, ele tem saudades daquela época dos cavaleiros andantes, que os caras eram idealistas, que não se preocupavam com dinheiro, ele nunca usa dinheiro, ele nunca leva dinheiro, né? E ele tem essas visões aí que são visões maníacas, né? Desses inimigos como os ventos e tal. E do outro lado tem o Sancho Panza, né? O Sancho, ele neutraliza um pouco essa situação do Dom Quixote, né? Porque ele é um cara prático, né? Ele dá conselhos para o patrão dele, né? Então, conselhos sobre os livros, tão interessante. Ele diz que ele sabe mais provérbios do que qualquer livro. Quer dizer, o que ele quer dizer é que o patrão dele tem que confiar também na sabedoria popular. Não tem que só aprender o que é a vida através dos livros. Que o Cervantes deixa bem claro que o que enlouqueceu o Dom Quixote foi a leitura, né? Essa coisa assim de... Porque ele vivia só através da literatura. Ele viu o mundo através da leitura, né? E, portanto, ele se transforma, assim, num símbolo dessa modernidade melancólica, né? Com esses componentes maníacos, né? Vamos chegar nos nossos índios e aqui a tristeza negra, a tristeza latino-americana, mais um pouco, Moacir, porque tu deves ter feito uma pesquisa imensa para fazer esse livro. Eu fiz uma pesquisa que deu muito trabalho, mas raramente eu fiz uma pesquisa que me desse tanto prazer. Essa pesquisa me tomou um bocado de tempo, né? Eu levei 5 anos, mas foram coisas assim, não contínuas, né? Cada vez que eu ia para o exterior, né, e nesses 5 anos eu fui algumas vezes para o exterior e passei períodos em universidades, sobretudo americanas, né? E que tem aquelas... Paraíso da pesquisa, né? É um negócio fantástico, aquelas bibliotecas, né? Que nem fecham à noite. Eu, às vezes, ficava até as 2, 3 da manhã lá nessas bibliotecas pesquisando, né? E aí, então, eu tive acesso a uma quantidade de material e depois, e tinha pessoas assim que me ajudaram, por exemplo, eu fui a Portugal, né, durante esse período e lá visitei uma biblioteca, né? Foi muito engraçado porque o bibliotecário tinha uns 50 centímetros de altura, ele era um mini bibliotecário. Eu me lembro que quando eu cheguei na biblioteca eu não enxerguei ele, mas aí ali estava ele. Mas tinha escada na biblioteca. Estava ele todo animado, e ele perguntou o que podemos lhe ajudar, tem algum assunto que lhe interesse. E eu estava interessado na saudade, porque a saudade é o equivalente luso da melancolia, né?
disse, olha, se tiver algum material sobre saudade, eu disse, eu vou ver o que tem e te mando para o Brasil. Bom, aí eu voltei, né, um mês depois, chega na minha casa um caixote, eu não podia saber o que era aquilo, mais de 1 metro de altura, e eu abro e está cheio de revistas e xeroxes e coisas sobre saudade, sobre melancolia. Quer dizer, eles têm assim uma quantidade de matéria, e não é de estranhar porque a Europa sempre teve essa preocupação, né? Então foi muito fácil fazer essa pesquisa, o difícil foi selecionar de todo esse material aquilo que eu podia usar, né? Tu vens também junto aos escritores brasileiros, Policarpo, Quaresma, aí tu pegas assim todos os personagens principais dos nossos maiores escritores, que são pessoas com traços de melancolia, ou de neurastenia. Ou de... Bom, começa por 2 grandes escritores, Machado. Machado. Né? Machado é o rei da melancolia, né? É o rei da melancolia, mas ele é melancólico assim mesmo no sentido filosófico. Quer dizer, um homem que, graças à sua grandeza intelectual, conseguiu superar os múltiplos obstáculos, porque o Machado, para começar, ele era mulato, ele era epilético, ele era gago, né? Quer dizer, ele tinha tudo trabalhando contra ele, né? Se casou com uma mulher mais velha que ele, Casou com uma mulher mais velha que ele, uma mulher branca, irmã de um poeta muito famoso naquela época, que ele teve a sorte de que essa mulher realmente assim foi um apoio para ele. Ela corrigia os trabalhos dele, ela era uma espécie de guia espiritual para ele, né? É uma coisa impressionante, assim, é comovedor. Das letras, ela não... Também, mas não que ela não era escritora, né? Mas ela era conhecedora, né? Ela se realizava através dele, né? É um caso de amor, assim, comovente, porque eles nunca tiveram filhos, né? Mas viveram felizes, é uma coisa muito bonita isso, diferente do Lima Barreto, né? Que esse, sim, sofreu comeu o pão que o diabo amassou, né? Porque o Lima Barreto também era mulato, o pai dele era doente mental, ele era doente mental, ele foi internado N vezes, né? E aí ele cria esse Policarpo Quaresma, né? Que é um personagem realmente assim, que o tempo todo entre a melancolia, né? Um funcionário público desgostoso com o Brasil e com o mundo, e que de vez em quando tem uns projetos maníacos. Então ele quer que a língua brasileira seja o tupi-guarani. Então tem que mudar a língua. Ou ele quer salvar a lavoura no Brasil. Ou ele quer mudar o Brasil. Então ele oscila entre esses surtos, né, de desânimo e de entusiasmo sem razão, né? Tem um capítulo que eu marquei até aqui, Em Busca de Causas para a Inferioridade Brasileira. Isso é um capítulo muito deprimente na história do nosso país, não só na história do nosso país. Tu falas no Paulo Prado que tu citaste. Exatamente. É essa coisa assim de realmente essa atitude racista em relação ao nosso país, né? Esse desprezo que a gente teve, né? Porque quando a gente fala em preconceito racial, a gente imediatamente lembra o sul dos Estados Unidos, né? Mas a gente esquece que o Brasil também teve isso, né? Não era uma coisa tão escarrada, era muito mais sorrateira, né? Mas vinha também com essa aura de ciência, não? O mulato é inferior porque a ciência prova que ele é inferior. E era uma ciência, na verdade, muito pouco científica, né? Baseada em hipóteses, né? E que ela, na verdade, só se desfez quando se viu que esse conceito de raça, né, levava a uma coisa como o Holocausto nazista, né, que foi inteiramente baseado no conceito da inferioridade racial, né. Então, o Brasil passou por isso, né, e sobreviveu, né. Eu acho que foi uma das coisas que nos atrasou, seguramente, né, e que a gente superou, como se espera que vai superar os outros obstáculos, né. Outros personagens que tu lembras assim, esse aqui eu não quero ficar lendo, senão daqui a pouco eu me ponho de novo na leitura tão maravilhosa e fascinante. Por favor, não deixe de ler Saturno nos Trópicos. Não, tem um episódio que eu acho fantástico. Esse é um episódio que daria um filme, que é a história da tulipomania. A tulipomania foi um desses surtos maníacos, né, que surgiram exatamente nessa época da modernidade, 1500, 1600, né?
E foi na Holanda, né? De repente os holandeses começaram a ficar fascinados por tulipas, né? É uma flor bonita e tal, né? Mas eles começaram a colecionar, assim, maniacamente tulipas, e o preço das tulipas subiu de tal maneira que as pessoas tinham que vender as casas para comprar uma tulipa, né? E vendiam os posses e tal. E aí tem uma história de um senhor, um nobre, que comprou uma tulipa e deixou na casa dele. E aí um empregado dele pegou aquele bulbo de tulipa, porque o bulbo de tulipa é muito parecido com uma cebola. Como a cebola. Pensou que fosse uma cebola e comeu milhões de florins holandeses, né? E realmente, se a gente pensa assim, pô, a Holanda, né, que é enfim, um país de culto, informado e tal, passa por essas fases maníacas, né? O que dirá os outros países. Né? Tu passas por Shakespeare também, antes de Machado de Assis e Lima Barreto, depois de Cervantes. Shakespeare também tem toda na sua literatura o traço da melancolia. Hamlet é o mais melancólico, né? Tu, como atriz, deve convir que Hamlet é um papel fascinante, né? Porque o que nós temos aí é realmente um príncipe triste, deprimido, né? Perseguido pelo fantasma do pai, pelo sentimento de culpa. E culpa sempre gera melancolia, né? Culpa sempre gera tristeza e culpa gera também depressão. Então, a trajetória do Hamlet, assim, no sentido de exorcizar essa culpa, é uma coisa dolorosa, né? Mas outros personagens do Shakespeare também, o Shylock, né, o Mercador de Veneza, aquele usurário que também é um melancólico, mas ele é um melancólico porque ele sabe que é odiado, né? E ele quer reagir a esse ódio, né, mobilizando a emoção, né? Então aquela coisa que ele faz o empréstimo, mas pede em garantia 1 libra de carne do fiador, da própria carne do fiador, né? Quer dizer, que tipo de garantia é essa? Uma garantia tola, porque ele não pode fazer nada com aquilo, né? Mas na verdade o que ele está pedindo é a carne e o sangue da pessoa, ele quer a emoção da pessoa. Ele quer, assim, me reconheçam como ser humano que eu sou, não apenas como homem que empresta dinheiro a juros. O significado do sol negro, que tu também citas, Moacir? Bom, sol negro é tirado... Que tu adoraste esse título, né? Pois é, mas tem essa psicanalista francesa, Kristeva, né, já tinha usado e aí... Teve a ideia primeiro. Teve a ideia primeiro. Mas é tirado um verso, né, de um verso que fala no sol negro da melancolia, né? Eu achei essa imagem fantástica porque é um sol, não deixa de ser, é uma coisa assim abrasadora, né? Mas ao mesmo tempo que não ilumina, né? Eu conheci, isso vale muito também para a depressão, eu conheci um escritor, fantástico escritor, William Styron, o autor de A Escolha de Sofia. Te lembra desse? Sim. Eu olhei para esse homem e a cara dele era a cara de um deprimido, né? Ele tinha a face da depressão. Ele tinha até uma ruga característica na testa, a ruga do deprimido, que é chamado ômega melancólico, porque tem o formato da letra grega ômega. E esse homem escreveu um livro chamado A Escuridão Visível, quer dizer, o contrário de Sol Negro, né? A escuridão visível. E ele conta o que foi a depressão dele, e é uma coisa impressionante, que ele diz assim, as pessoas olham para um deprimido e acham que ele é um preguiçoso, que ele não se esforça, e eles não sabem, as pessoas não sabem a luta interior que a gente sustenta, ele diz, né? Que o deprimido é aquele que não tem vontade de se levantar, se mover, tomar um banho, se alimentar, nada. E as pessoas se irritam com isso. Se irritam. Assim como as pessoas ilusoriamente gostam dos maníacos, porque o maníaco é um cara alegre, né? Claro. Esfuziante. Aí chega um maníaco para ti e diz assim, eu estou lançando aqui um projeto de turismo para Marte, eu vou fretar uma nave, já falei com a NASA e tal. E tu fica pensando assim, será que esse cara é louco? Quem sabe ele descobriu uma ideia fantástica que vai enriquecer muita gente, né? Então o maníaco tem o benefício da dúvida, o melancólico não tem, nem o deprimido. Uma moça atriz, que eu não me lembro, linda, 25 anos, teve um surto de depressão fantástico. Ela disse que a mãe dela dizia para ela, mas tu és tão jovem, tão bonita. Ela disse,
nada adiantava. Que ela queria até que as pessoas entendessem como era poderosa a depressão, que nem ela se olhando no espelho, se vendo, ela se via uma pessoa medonha, destruída, arrasada pela depressão. É um grande problema, muito temido, porque não apenas pelo aspecto da doença, mas também pelo fato de que é uma limitação poderosa. Quer dizer, o cara que é deprimido numa sociedade competitiva, ele já na corrida com um handicap muito grande, né? Por isso que esse medicamento Prozac fez um sucesso fantástico. Mudou o mundo, eu acho, né? A partir do Prozac. Criou uma cultura do Prozac. Porque as pessoas não tomavam só para depressão, as pessoas tomavam para se animar, né? Eu conheci um psiquiatra na Brown University, que ele escreveu um livro chamado Escutando o Prozac, Listening to Prozac. E esse cara me disse que ele queria fazer livro de ficção, mas os livros dele nunca davam certo. E aí, meio em desespero, ele resolveu escrever um livro sobre a especialidade dele, que era a psiquiatria. E quando ele levou os originais, o editor leu, o editor disse: eu vou te adiantar $100 mil, porque esse teu livro vai ser um sucesso. E não deu outra. O livro foi um sucesso espantoso nos Estados Unidos. Quando eu falei com ele, fazia 6 meses que o livro tinha saído. Ele disse: Scliar, nesses 6 meses não se passou um dia que eu não desse uma entrevista ou para a rádio, ou para jornal, ou para a TV. Isso era verdade porque eu vi várias entrevistas dele no New York Times, a primeira página do New York Times. Mas por quê? Era pelo livro? Não. Era pelo Prozac, era por causa da depressão. Pela moda, virou moda aí, de exatamente, repente, né? Exatamente. Mas no ponto de vista científico, assim, uma Scliar médico, tu achas que o Prozac veio para ajudar a humanidade? Eu não tenho dúvida. Ficar mais leve? Eu não tenho dúvida de que, embora muita gente dentro da área médica diga assim, não, isso aí não chega a ser um tratamento porque não leva a pessoa a um entendimento do que levou, do que causou a depressão. Mas a verdade é que o humor da pessoa melhora tanto, né, que vale a pena, né, como parte do tratamento. Quer dizer, o tratamento é medicamentoso, também é um tratamento de terapia pela palavra, de entendimento, né. O quanto o médico Moacir Scliar ajudou o escritor? Muito. Aqui nesse livro especialmente. Muito, muito. Porque esse, né, pode se considerar assim, um livro que fala de história da medicina, né? Eu sou vidrado por história da medicina. Sim. Acho que a gente entende muito da prática médica. E aqui tu foste fundo. E aqui eu fui fundo. Hoje em dia tem nas faculdades de medicina, há um esforço para introduzir uma coisa que eles estão chamando de humanidades médicas, né? Que é uma disciplina que abrange história da medicina, antropologia médica, literatura e medicina, né? No sentido assim de reforçar o lado humanista da profissão, né? Os alunos não estão muito interessados nisso, né? É claro que eles, com tanta coisa para estudar, do ponto de vista assim, de tecnologia, eles muito pouco. Mas para as pessoas que gostam, é uma coisa assim, é um prato cheio, né? Vale realmente a pena, né? Na noite dos teus autógrafos, eu levei um autógrafo para um amigo meu, que é um psiquiatra, e ele está lendo o livro e quer te agradecer pessoalmente. Eu achei tão legal pelo que tu escreveste, como tu podes orientar e ajudar as pessoas que estão orientando outras pessoas através da literatura, do teu saber. Que coisa legal, né? Que realização linda esta. Eu não planejei um livro de autoajuda. Não é um mas livro qualquer assim... livro é de autoajuda. Pois é. Mas livro de receita é de autoajuda, qualquer livro, não? Teve pessoas que me disseram assim, se tu tivesse botado na capa um título assim, entenda e vença a depressão, desse tipo assim. Mas não é isso, né? É realmente entender a depressão e também a melancolia, mas mas não é conselhozinhos assim, do tipo o mundo sorrirá para você, né? Essas coisas, né? Essas receitinhas rápidas e fáceis. Não, é uma coisa para levar as pessoas ao entendimento. É o entendimento de um problema que não é só um problema individual, mas é um problema cultural e que tem raízes na história e que a gente, entendendo essas raízes históricas, entende melhor o que se passa com cada um de nós.
teus projetos agora, Moacir? Tu vais... dia 31 é o dia D? Dia D da eleição da academia, Bom. né? As possibilidades são bastante boas, porque se encerraram as inscrições. E a solidariedade, eu acho que nesse momento não é que tu precises de solidariedade, mas eu achei tão lindo todo mundo se movendo, as pessoas dizendo e te levando o seu afeto e o teu abraço. Eu acho tão lindo isso. Não, isso não apenas é lindo, é realmente a coisa mais importante, Tânia, porque eu me dei conta, assim, de que a academia é muito importante para o Rio Grande do Sul, por várias razões, mas uma delas, e a principal, foi o episódio Mário Quintana. Isso ficou atravessado na nossa garganta. Por incrível que pareça, já se faz tantos anos, mas eu vou em colégios, eu falo com crianças, com meninos que não sabem o que é academia, não sabem o que é o Mário Quintana, mas sabem que a academia rejeitou o Mário Quintana, né? Então, eu acho que é uma causa gaúcha, né? Tu vais nos resgatar a autoestima literária. Não, eu acho que a literatura gaúcha que vai se resgatar, e eu fico feliz de que o meu nome, né, tenha sido escolhido. Eu acho que a academia está precisando muito de ti, vai melhorar muito aquela academia com a tua chegada, sinceramente. A academia ela tem por sua analogia com a academia francesa, ela tem dois tipos de membros. Aqueles que são os notáveis, né? Mas que não são escritores, e aqueles que são realmente escritores, né? Então as pessoas não entendem muito isso. Dizem, como é que fulano está lá se ele escreveu... Né? Pitangui ou Roberto Marinho. Exato, que são pessoas que não são conhecidas como autores de livros, mas é porque na França é assim. Agora, realmente assim... as últimas pessoas que entraram na academia, né, elas realmente, né, as duas últimas pessoas, né, e particularmente a Ana Maria Machado, né, que é uma autora de livros infantis conhecida e que de repente botou na academia uma coisa que no Brasil não era considerado literatura, que é o livro para criança, né, e que é importantíssimo porque as tiragens de livros infantis e juvenis no Brasil são centenas de milhares de exemplares, né? E livros para adultos, 3, 4, 5 mil, é muito menor a proporção de pessoas que lê. Então fica aqui a nossa sugestão a todos. A melancolia europeia chega ao Brasil, Saturno nos trópicos, Moacir Scliar. Todo mundo junto contigo dia 31, lá pode crer. Um beijo, meu querido. Beijo. Obrigada, boa sorte, saúde. Obrigada, Móveis Sacaro. Até o próximo Comportamento.